Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho gostoso que eu quero compartilhar com você, um cafezinho que nos foi oferecido pelos amigos Fátima e Edson, da família Valim, que nos ofereceu um cafezinho gostoso, com uma torra nova, suave, muito gostosa, que eu quero compartilhar com vocês nesse nosso domingo maravilhoso que Deus está nos oferecendo. E eu espero que você esteja aí desfrutando com a família de boa saúde, de boa alegria, de muita felicidade, e que esse seja um momento de confraternização em que todos estejam vivendo os seus melhores momentos. Nosso convite para essa manhã é para tomarmos o nosso cafezinho, falarmos algumas coisas importantes aqui que possam ser úteis aos amigos. Pedimos que se inscrevam aqueles que não são inscritos. Nossa família de inscritos está aumentando, a família Toca do Leão, e nós queremos chegar aos 500 inscritos o mais rápido que puder. Que também acione os sininhos para receber as novas notificações do canal. Compartilhem se acharem que o assunto valeu a pena, e deem o seu gostei, ao final, que também nos fortalecerá junto ao YouTube, que nos dará cada vez mais condições de trabalho para o nosso canal. Então, o nosso assunto de hoje é desenvolvendo a nobre arte do encorajamento. Vamos ao tema. Mark Littleton tinha 26 anos, estava doente, triste, abatido, macambúzio. E ele, muito triste, achou que precisava de dar uma modificação naquela situação, naquele quadro, naquele desconforto. E ele precisava levantar o seu ânimo, a sua moral, e naturalmente tinha que tomar uma atitude para consegui-lo. E ele foi conseguir isso na biblioteca da cidade. Quando ele se levantou um dia, foi à biblioteca, apanhou um livro de discursos de Winston Churchill, que foi o grande líder da vitória da Grã-Bretanha na guerra, né? Um grande líder da modificação daquela situação terrível da década de 40, coisa parecida. E ele então foi achar nos discursos de Winston Churchill aquela motivação, aquela força para poder se levantar. E ele dizia, eu tomei até a liberdade de anotar aqui, ele dizia que quando ele começou a ler aquelas palavras, né, nos livros dos discursos de Churchill, ele começou a sentir como se aquelas palavras tivessem sido ditas para ele. Quando Churchill diz lá no seu discurso, e ele imagina a veemência, né, com que essas palavras foram ditas: não nos renderemos, nem seremos derrotados. Lutaremos na França, nos mares, nos oceanos, lutaremos cada vez mais confiantes e fortes nos ares, dizia Churchill. Né? Então, naquele momento, ele dizia que aquelas palavras de Churchill chegavam ao seu coração, e ele imaginava, né, como aquelas palavras devem ter impactado os ingleses naquele momento, né? Ele dizia: eu quase me imaginava na Inglaterra, naquele triste dia de junho de 1940, depois da derrota da Grã-Bretanha na Batalha de Dunkerque, quando aquela voz ressonante, aquela voz moderada, né, pausada, poderosa, se ouviu na Câmara dos Comuns. As palavras de Churchill animaram-me como tinham feito, né, àqueles que estavam ouvindo naquele momento as suas palavras. Então, dizia Mark Littleton que aquelas palavras de Churchill, e ele imaginava, até ele diz, né, de maneira bem humorada, que ele imaginava o Churchill com
com aquela cabeça redonda, falando essas palavras maravilhosas que chegaram para os ingleses naquele momento de 1940, e anos depois levantava o seu ânimo, infundia nele uma energia nova, dava-lhe um novo encorajamento. Então ele mesmo diz, né, que ele ouvira de alguém: nunca passe de maneira distraída, desapercebida pelas pessoas, porque cada um carrega uma necessidade, às vezes necessidade de uma palavra, às vezes necessidade de um incentivo, às vezes necessidade de um elogio que possa dar-lhe uma motivação, né? Mark Twain dizia, ele que era humorista, escritor, que escrevia contos muito lindos, Twain dizia que, entre outras coisas, que ele conseguia se alimentar de um elogio por 2 meses. Quando o elogio era sincero e era bem dirigido, aquele elogio motivava-o de uma certa maneira, o encorajava a seguir em frente, dava-lhe uma motivação para a sua própria vida. Então, essa arte de encorajar as pessoas que estão com o ânimo abatido, que estão às vezes enfermas, que estão sofridas, né? Nós citamos aqui num dos nossos temas anteriores, Jesus e o amor dos anônimos, sobre o rapaz que passava de trem, viu uma senhora na cama, num ponto, no nível mais baixo do pontilhão por onde passava, rumo ao seu trabalho, e ele, depois de ver aquela cena, vários dias, aquela senhora acamada, ele resolveu comprar flores e mandar-lhe um bilhete, levou à portaria do prédio, entregou, e depois aquela senhora, e ele assinava, né, de um rapaz que passa de trem todo dia. Aí aquela senhora põe uma plaquinha improvisada à mão ali, escrita simplesmente, né, que ela agradecia ao rapaz que passava de trem, né, dizendo a ele muito obrigado pelo ânimo que ele dava a ela. Então, depois ele não a viu mais, certamente havia se curado, havia se levantado, mas aquelas palavras de encorajamento chegaram para ela num momento muito oportuno, né? Às vezes nós temos que perceber quanto encorajamento é importante, né? Falávamos aqui de Churchill na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, numa das maiores ofensivas do exército americano, o general Dwight Eisenhower, que era o comandante daquela operação e depois se tornou presidente americano, né? Eisenhower, também chamado de Ike, né, como era carinhosamente chamado pelas pessoas, ele certo dia, numa dessas incursões mais duras da Segunda Guerra Mundial, estava caminhando pela margem do rio Reno, e aí encontrou um soldado abatido, deprimido, triste, ansioso, e ele então chegou para o rapaz e falou: como você está, meu filho? O rapaz falou: nervosíssimo, general, muito nervoso. Ele falou assim: então somos 2, vamos dar uma caminhada juntos aqui pelo Reno, quem sabe isso nos faça bem. Não havia conselhos, não havia orientações, nada de recados especiais, apenas aquele encorajamento, aquela força, né, que ele infundiu no rapaz, se colocando junto com eles, dando-se como exemplo. Ele que era o grande general, ele que era o homem a quem incumbia comandar aquela tropa gigantesca, naquela operação também gigantesca e arriscada e complicada, e no entanto ele se deu como exemplo, se mostrou às vezes no mesmo nível como quem? No mesmo nível do rapaz. Você está nervoso? Eu também estou. Então vamos caminhar nós 2 aqui, quem sabe isso nos faça bem. Aí que Eisenhower deu àquele rapaz o encorajamento que ele precisava. Diz que o rapaz logo em seguida era outra pessoa, estava num outro patamar, né? Saíra daquele estado porque o encorajamento lhe chegara. Muitas vezes nós precisamos dar tempo ao tempo, o encorajamento não é imediato, às vezes ele precisa ser pensado, né? Quando o Walt Whitman escreveu um dos seus livros mais extraordinários, ele passou anos a fio tentando achar alguém que se interessasse pela sua poesia. Ninguém se interessava, ele acabou quase desanimado, e quando ele estava prestes a desanimar, pronto a desistir, ele recebeu um bilhetinho, né, falando sobre um livro, acho que Leaves of Grace, que ele tinha escrito. E o bilhete dizia: olha, eu quero dizer ao senhor que foi uma dádiva ter encontrado o seu livro.
seu bom humor, sua coragem, a sua maneira de encarar a vida. Esse livro me fez muito bem, esse livro trouxe para mim uma percepção da vida muito interessante. E quem dava esse elogio não era uma pessoa qualquer, era um ensaísta, poeta, um dos pais da poesia americana, Ralph Waldo Emerson, um dos grandes nomes da poesia mundial. Então Emerson dava a Whitman aquele incentivo que estava lhe faltando, no momento em que ele estava quase desistindo da sua vida de escritor, estava quase desistindo de escrever poesias. Ele recebe essa injeção de ânimo, esse encorajamento de Ralph Waldo Emerson, um dos maiores poetas americanos conhecidos. Então, nós observamos que desenvolver a nobre arte do encorajamento é algo que todos nós podemos fazer, às vezes uma palavra amiga, às vezes um elogio. Vejamos, por exemplo, que Jesus praticou isso com muita frequência, né? A arte de encorajar, a arte de animar as pessoas, né? De dar ânimo a quem estava desanimado, a levantar o ânimo de quem estava combalido. Jesus procedeu dessa maneira em todo o tempo da sua vida. Quando Zaqueu, que era considerado uma pessoa de má reputação, sobe no sicômoro, sobe numa árvore para ver Jesus, que a sua estatura de um homem baixinho, pequeno, a sua baixa estatura não lhe permitia ver Jesus no meio da multidão, Jesus chega para ele e fala: Zaqueu, desça daí, que eu preciso ir na sua casa. Aquilo encorajou Zaqueu. Zaqueu desceu correndo, foi lá preparar a recepção para Jesus. Quando Jesus fala para a mulher adúltera, né? Cadê os que te queriam condenar? Ela falou: Senhor, já se foram, a partir dos mais velhos até os mais novos, todos se foram. Ele falou: então vai-te e não peques mais, para que não te ocorra o pior. Eu também não te condeno. Olha que arte de encorajamento, olha que excepcional encorajamento para aquela mulher. Não estacionar na vida, na culpa, no remorso, mas levantar o ânimo e seguir a vida. Quando ele fala para o paralítico de 38 anos de paralisia: levanta-te, toma teu catre e anda, aquele homem encorajado se levanta e o chamado milagre se processa. O milagre da transformação. Quando ele tira o endemoniado gadareno do jugo dos demônios, como diziam lá, ele que vivia nas catacumbas, nos cemitérios, Jesus também lhe infunde uma energia nova. Vai, diz aos teus aquilo que Deus fez por mim, né? Através de mim, por você. Dá àquele homem o ânimo, o encorajamento. Dá encorajamento para a mulher da hemorragia, quando ele fala: a tua fé te curou. Vai, minha filha, a tua fé te curou, exaltando a fé daquela mulher. E não tem, talvez, um exemplo mais notável do que o centurião Cornélio, um homem que comandava centenas, né, centúrias, né, centenas de soldados, aquele homem que era um comandante, que mandava, desmandava e era obedecido. Ele disse a Jesus: não precisa que o Senhor vá lá, basta que o Senhor diga e eu, o meu servo, se curará. Então Jesus diz assim: nunca se viu tamanha fé em Israel. Exaltou a fé do centurião Cornélio. Imaginemos então que palavras nossas podem animar as pessoas, podem levantar, encorajar o ânimo daqueles que estão combalidos. Estamos vivendo uma época muito difícil, muitas pessoas tristes, apreensivas, preocupadas. A gente anda pela rua esbarrando com pessoas tensas, ansiosas, aflitas, inquietas, e essas pessoas às vezes precisam de uma palavra, de um gesto, né, que levante o seu ânimo, que as encoraje para a vida. Nós estamos todos no exercício da faculdade de desenvolver a nobre arte do encorajamento. Basta ver pelos exemplos de Jesus. Nenhuma oportunidade era perdida, nenhum momento era desprezado. Jesus sempre tinha uma palavra, né? Não turbeis o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Disse Jesus para os discípulos: no mundo tereis aflição, nós vamos enfrentar os nossos desafios, nós vamos enfrentar os nossos problemas, mas havendo quem nos encoraje e faltando pessoas para nos encorajar, o que obviamente não deve ocorrer, porque há sempre alguém que tem uma palavra que nos possa ajudar, um gesto.
e uma atitude que nos possa levantar o ânimo, nós temos Jesus, que sempre teve a palavra de encorajamento para os homens. Crede em Deus, crede também em mim. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então Jesus dá essa palavra de encorajamento, porque a nobre arte do encorajamento pode ser praticada às vezes inopinadamente, de um momento para outro, numa circunstância, numa eventualidade. Mas nós podemos desenvolver a arte da alegria, da felicidade, do prazer de viver, e de uma certa maneira encorajarão os outros a também sentirem prazer na vida, alegria de viver, embora as aflições e os problemas que tenhamos que enfrentar. São nessas horas que a palavra de Jesus ressalta aos nossos ouvidos. Tende bom ânimo. Então, os ensinamentos de Jesus permanecem nesses 2000 anos vivos, falando alto aos nossos ouvidos, motivando os nossos corações, para que tenhamos coragem e bom ânimo de seguir em frente, tentar de novo, tentar fazer outra vez, fazer bem feito o que talvez não tenha sido, para que a vida nos ofereça a sua beleza, a sua excelência, e nós saibamos perceber, apropriar tudo isso, para que tenhamos coragem, e não nos falte ânimo de continuar vivendo e vivendo feliz. Amigos, queridos, nosso cafezinho dessa manhã foi sobre isso, desenvolvendo a nobre arte do encorajamento, esperando que todos estejam encorajados a aproveitar esse domingo maravilhoso e trazer para o próprio coração a alegria de viver, a felicidade de ser útil. Muita paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.